Hoje pela manhã, antes de eu vir para cá, com o contexto que eu estou vivendo agora sem água, né? 3 dias que não vem água na torneira, eu estava pensando nos irmãos, né? Da época de Jesus. Eles não tinham água encanada, né? Eles tinham que buscar água no poço, dependiam da água. E para o homem natural, a água é essencial, né, para a vida. 70% ou 80% do nosso corpo é formado por água. Interessante, né, essas coisas, esses dados, porque a água, nas escrituras, elas têm um significado, né, elas foram usadas, a palavra água foi usada nas escrituras, né, algumas vezes, e elas se aplicam em algumas coisas espirituais. É interessante a aplicação que é feita, né? A água da palavra, né, a palavra de Deus, e a água em movimento também refere-se ao Espírito Santo. Eu estou pensando naquela passagem da mulher samaritana no Evangelho de João. João 4 pode ser do versículo 7 em diante. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Interessante, o assunto aqui dessa passagem é água, né? E nós não damos muita bola para a água, porque a gente vai na torneira hoje, né, nos nossos dias, e temos água à disposição. Quando eu era criança, o meu sonho era que saísse refrigerante da torneira. Era o meu sonho de criança. Mas hoje nós temos a facilidade, tanto para beber, para fazer comida, como para limpeza da casa. E das outras coisas também. Nós pensar, vamos fazer uma galinha com arroz hoje. Ia ter que ir lá, matar o frango, limpar, todo o processo, né? Hoje nós somos privilegiados, que vivemos num tempo onde a tecnologia é bem avançada, abrimos a torneira e temos água gelada, né? Água gelada. E se nós pensar que a eletricidade é recente, a eletricidade é bem recente. Então, vivemos tempos de tecnologia, né? E privilégios, uma certa, podemos dizer, mordomia, né? Essa mulher aqui tinha ido buscar água no poço. Um poço que Jacó usou. Né? Me chamou a atenção ali que o gado de Jacó tomou água no poço. Nós podemos pensar em provisões de Deus, né, para os seus, a água física. Um cavalo toma 80 litros de água por dia. Uma vaca é mais ou menos. Então esse poço tinha que dar bastante água, né? Esse poço de Jacó. Ele tomou a água dele, do poço, e o seu gado também. E quem tem gado, a gente sabe que é bastante gado. A gente pensa o trabalhão. O poço fundo, ela fala, né? O poço é fundo. 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar o balde, né? E o poço é fundo. O poço fundo, nos faz referência que
quem cavou o poço, né, que foi Jacó, acho que foi Abraão, Isaac e Jacó, foi Abraão quem fez o poço. Cavar bem fundo para pegar água limpa, porque a água que está na superfície, a mais na superfície, ela é contaminada. Ela é contaminada com nossos próprios dejetos. Então, para se conseguir uma água limpa, o poço tem que ser bem fundo, para chegar na água lá no fundo, que é a água limpa, né? E na quantidade certa. Hoje nós sabemos que temos os lençóis freáticos, que é a água mais pura que tem. Então, hoje em dia é proibido furar um poço, porque para não contaminar, né, o lençol freático. Interessante esses detalhes da água. Só que essa mulher, ela ia todos os dias nesse poço para tirar água. O máximo que ela poderia carregar, não imagino, 2 baldes. Eu carrego água com o cavalo todos os dias, 2 baldes que eu levo e é difícil. Nós sabemos que eles levavam em vasos, né? O cântaro na cabeça. Fala na passagem dos evangelhos da comemoração da Páscoa. Procura o homem com o cântaro na cabeça. Então elas usavam, né, o paninho aqui e levavam o cântaro na cabeça com a água. Então todos os dias ela tinha que ir buscar água no poço. A água física. E nós temos pouco exercício nisso. Porque chegamos ali, tem a caixa d'água, né, e nós vamos pensar na água quando falta. Fica 1, 2 dias sem tomar banho, começa a dar problema, né, a falta d'água. E ela encontra, né, nesse exercício dela de buscar água no poço, versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Ela veio da cidade. Provavelmente tinha um reservatório de água na cidade. Provavelmente toda cidade tem. Mas talvez não fosse água limpa, né? Talvez uma água de baixa qualidade. E ela sabia que aquele poço ali, Jacó, né, os antepassados do povo israelita já tinham bebido daquele poço. E Deus ainda estava provendo água naquele poço. É interessante isso. Pensando no poço também, quando Isaac peregrinou para onde Abraão tinha peregrinado, Isaac ele não cavou novos poços. Ele foi lá e desentulhou o poço que o pai dele já tinha cavado. Isso nos fala de... A aplicação para nós hoje é a má doutrina. A má doutrina entulhou os poços e contaminou a água pura da palavra de Deus. A água limpa e cristalina, que hoje é o que nos edifica, é o que nos alimenta, é onde se baseia toda a nossa fé, são as Escrituras. Nós não andamos por vista nem por sinais. Deus em misericórdia nos permite vermos muitas coisas, mas o nosso exercício é por fé. E fé nas Escrituras é onde nós devemos depositar na nossa fé, no que Deus disse, no que o Senhor disse, no que o Senhor comissionou a Paulo a escrever. É porque o próprio Senhor não escreveu nada. O Senhor comissionou homens a escrever, né, as Escrituras. Sabemos, né, que foi pelo Espírito de Deus que eles, inspirados pelo Espírito de Deus, escreveram as Escrituras. Mas devemos verificar se o poço que nós estamos bebendo a água, pensando agora nas Escrituras, ele foi desentulhado primeiro. A má doutrina, porque nós mencionamos os irmãos que vêm do sistema religioso. Os irmãos vêm com uma má doutrina, o óculos da religião que os irmãos falam, né? Eles estão vendo através desse óculos da religião, né? Tem que desentulhar esse poço, tem que liberar o poço para cada um ter o seu acesso à água, né, que é a palavra de Deus, sem entulhos. E a profundidade do poço nos fala de nós buscarmos nas Escrituras, né, entender realmente, né, entender não só nos nossos intelectos, racionalmente, mas entender o que o Senhor está nos dizendo, né, em cada passagem, em cada ensinamento do Senhor. Mais cedo nós estávamos cantando, né, e a Escritura fala que Deus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Nós sabemos esse versículo de cor, mas a gente sabe mesmo que Deus nos amou?
sendo ainda inimigos, ir fundo, né? Os sentimentos de Deus, a vontade de Deus. Oramos mais cedo, né? A vontade de Deus, estamos orando de acordo com a vontade de Deus, a dependência. E sabermos que Deus nos amou, uma coisa é nós sabermos. O casal tem muito isso, né? O casal, passado o tempo do relacionamento, um quer que o outro fale que ama. Existe essa coisa, né? Ah, mas eu te amo, sabe? Não, eu sei, mas eu quero que você fale. Tem essa coisa. Nós sabemos que Deus nos ama. Nós sabemos. E como é que Deus demonstra o seu amor? Para nós que já cremos na cruz, já entendemos que a obra do Senhor na cruz foi uma demonstração de amor. As Escrituras nos falam que Deus disciplina todos aqueles que Ele ama. Todos aqueles que Deus recebe como filho, se está sem disciplina, é bastardo, não é filho. Então Deus demonstra o seu amor das maneiras dele. Então, quando estamos em exercício, estamos sendo disciplinados, é por amor de Deus. Deus está demonstrando o seu amor. E cada um no seu exercício sabe que é amado, é cuidado por Deus. E devemos estar firmados nisso. Não porque eu me sinto amado, mas porque está escrito. Né? Tem aquele versículo, e amou-os até o fim. O Senhor fala, e amou-os até o fim. Antes de, acho que foi na ceia, que o Senhor fala essa passagem. É um exemplo que eu estou citando, né, do amor. E muitas vezes nós não percebemos esse amor de Deus. Mas está escrito, Deus nos ama. O problema está em nós, né, muitas vezes, de nós não perceber isso, não entender. Né? Nós não estamos percebendo. Mas Deus nos ama. E aqui, né, o Senhor, ele antes aqui nós olhamos, fala, importava ele passar por ali. O Senhor saiu da rota dele para encontrar essa mulher aqui, que ia lá no poço buscar água. Era uma necessidade fisiológica, né, do ser humano buscar água. E todos os dias ela ia lá. Ela vai ter esse encontro inusitado. E interessante que no versículo 8 fala porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Nós oramos pelo trabalho, pelos recursos materiais mais cedo. É importante, mas nós temos entendido que as coisas espirituais, né, são as mais importantes. As coisas que tocam ao nosso Senhor, as coisas referentes ao reino dos céus. O próprio Senhor fala em Mateus, né? Buscai o reino dos céus e todo o resto será acrescentado. Está escrito. Está escrito. Mas os discípulos tinham ido buscar comida. Abandonaram o Senhor para buscar comida. Para comprar, no caso. Né? Lógico, nós temos os exercícios, nós temos as nossas responsabilidades, temos que trabalhar. Oramos pelo trabalho, mas os discípulos não estavam com o Senhor. Mas essa mulher samaritana agora vai ter a oportunidade de encontrar o Senhor. Né? E o Senhor toma a iniciativa de falar com ela. Dá-me de beber. Lá no versículo 7. Dá-me de beber. O Senhor puxa uma conversa. E o Senhor vai usar as circunstâncias que nós estamos. Ela estava indo buscar água. E o Senhor vai aproveitar essa circunstância para tratar com ela. Dá-me de beber. E aí ela vai justificar no 9, né? Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não comunicavam com os samaritanos. Tinha essa rixa aí entre os povos. Versículo 10. Jesus respondeu e disse: agora o Senhor vai começar a tratar das coisas elevadas, né? Coisas espirituais. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E eu queria conectar com o 13 também. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É interessante esse pensamento, né, que essa água, né, a água da palavra, crer no Evangelho da Graça,
não só toca as coisas temporais, né? Muda a nossa posição, nós éramos perdidos, agora somos filhos, como toca coisas eternas. Coisas eternas. Aquele que creu é salvo, membro do corpo de Cristo, vida eterna. Eterna. Como cantamos, né? Não, mas nesse mundo aqui, triste aridez é o mundo, é o peregrinar. Esse mundo nós vamos estar correndo atrás da água, a física. Atrás da comida, que nem os discípulos foram. Mas se nós já bebemos a água que o Senhor nos deu, né, pensando na salvação, pensando no dom de Deus, que é o seu próprio Filho, nós temos, né, bênçãos eternas, consequências eternas dessa mudança de posição, né, que nós somos introduzidos por fé. Então, beber da água que o Senhor está dando, primeiramente é o Evangelho, conhecer o Senhor Jesus como Salvador, e depois desfrutar, né, de conhecer cada vez mais essa pessoa. Nos ajuda aqui, sim, nos ajuda aqui, porque nós vamos aprender e descobrir que agora nós temos uma vocação celestial e que também essa água jorrar para a vida eterna, uma fonte de água jorrar, nós podemos ser usados por Deus para outros, para falar dessa palavra para outros, né? Transmitir a palavra de Deus, anunciar o Salvador. Quando o Senhor fala, né, que porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água. Como assim agora? Essa mulher samaritana é uma fonte d'água. Ela vai voltar para a cidade, Samaria, e vai contar para todo mundo, né, que encontrei o Messias. E todo mundo vai lá no poço encontrar o Salvador. Então ela foi o exemplo disso ali no momento, né? Ela saiu correndo para a cidade. E chegou lá com a água. Ela nem sabia, né? Que ela ouviu o Senhor, mas ela creu e já era uma fonte de jorrar. Então um privilégio, né? Que esse mundo, como nós cantamos, é um deserto, figuradamente, é um deserto, mas Deus em misericórdia está usando pessoas, pensando na figura do vaso, enchendo d'água, e esses vasos, né, estão transbordando para outros, né? Então, misericórdia. O irmão mencionou mais cedo, né, que Deus está salvando. Deus está salvando muito mais do que a gente pensa. Usando os meios, os recursos que Ele tem, os vasos que Ele tem. Eliseu, Elias, ele achou que estava sozinho lá. Ele orou a Deus. Estou sozinho. Não, tem 7.000 lá que não dobraram seu joelho ao alto, que não apareciam, mas eram vasos de Deus, eram instrumentos de Deus naquela cidade que Eliseu estava. Agora não sei se é Eliseu ou Elias. Acho que é Elias. Então nós não vemos os nossos irmãos que estão salvos aí espalhados, mas estão salvos, creram no Senhor, estão salvos. E Deus está salvando, misericórdia. Mais uma semana passou, partimos o pão hoje, e se o Senhor não voltar essa semana, nós vamos ver os frutos no arrebatamento, né? Nós vamos ver os frutos da obra do Senhor. Salvação. Deus é um Deus salvador de amor, que não depende de nós. Estou falando nisso porque, em fraqueza, né, muitas vezes nós não falamos do Senhor, não pregamos o Evangelho. Mas graças a Deus que Deus tem muitos vasos, né? Tem muitos que não aparecem. E que são fontes de água viva, que nem essa mulher samaritana. Os discípulos estavam na cidade, lá, comprando comida, e provavelmente eles estavam tão focados nesse objetivo que não pregaram o Evangelho lá. Provavelmente, que não menciona aqui. Menciona que eles estavam preocupados com a comida. Mas essa mulher agora, fonte de água viva, né? Saiu falando desse Senhor. Na medida que ela recebeu. Olha o que ela vai falar na cidade. 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, não quer mais saber da água. A água física ela não quer mais saber. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Abandonou o cântaro dela. Não era mais importante a prioridade dela. Então, né, a água física. Todos os dias ela vem no poço, mas agora ela experimentou da água espiritual. Né, o Senhor falou com ela.
Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Ela reconheceu o Senhor como o Cristo, como o Messias. E isso que eles tinham, o judaísmo que era pirata, era falsificado. O judaísmo deles era pirata, os samaritanos. Eles não estavam na verdade, estavam longe. Eles eram uma cópia do judaísmo. Mas eles sabiam que o Messias viria. Porque ela fala do Cristo. 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, o Senhor usou essa mulher para atrair outros. E é o que o Senhor faz hoje. Um que fala do Senhor, dá um testemunho, às vezes, na sua vida, não precisa nem falar o seu testemunho, e vai atrair outros para esse meio do Senhor. Só tem mais um versículo que eu estou em mente, do Lázaro. É lá no contexto lá de Lázaro. Lucas 16. Eu não vou ler o contexto todo, os irmãos já conhecem. Se depois os irmãos quiserem meditar aqui. Lucas 16, versículo 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Lázaro era um rico. Não, Lázaro era um mendigo que vivia à porta do rico. Morre Lázaro e morre o rico. E esse rico, ele está com sede nesse lugar. Porque ele pede água. Ele pede água. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água, a ponta do seu dedo e me refresque a língua, que estou atormentado nessa chama. Então, irmãos, a oportunidade que o homem tem de receber água viva, que nunca mais terá sede, é em vida, é aqui, é agora. É a oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho, é agora. Depois do arrebatamento não vai haver mais a oportunidade de pregar o Evangelho. Não da graça. Não da graça. E que esse homem aqui, infelizmente, ele não creu em Deus, porque ele está com sede aqui. E nós sabemos lá pelo João 4 que quem recebeu o dom de Deus e a água que o Senhor der, nunca mais terá sede. Então, eu queria aplicar esse versículo aqui, que hoje é graça, mas Deus já tem terminado um dia que com justiça há de julgar esse mundo. Pelo varão que destinou a pregação do apóstolo Paulo em Atenas. E Deus vai executar a justiça. Porque existe o pensamento que Deus não vai executar a justiça. Deus vai executar a justiça. E o tempo que nós estamos vivendo é o tempo de maior privilégio para o homem. É o tempo da graça. Não é por obras, nem por mérito, nem por obediência. É por fé na obra do Senhor. Por fé na obra do Senhor. Mas Deus executará a justiça. E interessante que esse homem aqui que está lá em tormento, ele não pede para sair dali. Ele poderia pedir: tá, Abraão, tem misericórdia de mim, me leva para o outro lado, onde está Lázaro. Não, ele pede água. Ele está conectado ainda com as coisas físicas, né? A ponta da língua. Deus quer dar salvação eterna para o homem. Bênçãos eternas. Vida nova, vida eterna. O homem está conectado, né, com: vamos na cidade buscar comida. Vamos matar nossa sede. O homem está conectado com isso. Como esse homem estava aqui. Nós não lemos ali o contexto, mas Abraão fala, né? Teus bens recebeste vida. Rico, gozou dos seus bens aqui. Mas não creu em Deus. Infelizmente, ele está aqui nesse lugar aguardando o juízo. E já está em tormento. Já está em tormento. Consolo para nós saber que Lázaro estava no seio de Abraão, né? Hoje nós sabemos, né,
com mais revelação, que aquele que morre em Cristo está com o Senhor. O Senhor fala para o ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Então, aquele que creu, morreu na fé, já vai desfrutar da presença do Senhor. Mas Deus vai executar juízo um dia. Deus vai executar juízo um dia. Porque está escrito. Ah, mas os irmãos querem assustar. Não, é um alerta para todos nós. Deus vai executar juízo. Estamos vivendo um tempo de graça. Nunca se teve tanta verdade de Deus revelada. Muitos irmãos pregando graça, pregando essa doutrina, água em abundância. Nós podemos pensar, vasos jorrando água pura por todo lugar, bênção de Deus, Imagina uma fonte d'água no deserto, vai criar um jardim. Graças a Deus, cria um oásis, onde tem uma fonte de água no deserto, cria um oásis ali na volta, árvores, palmeiras, vida, água é vida, Pensando nos irmãos que estão pregando o evangelho, para quem está em trevas, vida, Deus está salvando, graças a Deus. Mas é com prazo determinado. Esse tempo de bênção vai terminar. A igreja, os salvos vão embora. O Espírito Santo vai ser tirado aqui da terra. E Deus vai tratar em juízo com esse mundo. Em juízo como nunca antes visto antes. Não é para assustar ninguém, é porque está escrito, irmãos. Nos foi revelado isso. E nós temos que entender que vivemos em tempos de privilégio. Temos facilidade, Os irmãos, os apóstolos andavam a pé. Pegar um barco e não sabia se o vento ia chegar. Tinha que esperar o vento virar para o barco poder sair. Paulo invernou lá no porto, aguardando o verão para poder viajar. Interessante isso, Nós vemos tempos privilegiados. Então, que o Senhor possa nos ajudar a desfrutar o tempo que nos resta, e descansar que já temos essa água para a vida eterna, que joga para a vida eterna, Que mesmo que pereçamos aqui, estaremos com o Senhor, e se o Senhor voltar antes, como a gente menciona, é muito melhor. De tanto ouvir isso, isso entra, às vezes a gente ouve a verdade que a gente não entendia antes. De tanto ouvir, a gente assimila algumas coisas, será melhor. A volta do Senhor é a melhor coisa que pode acontecer para os irmãos que estarão aqui. Serão transformados, não passaram pela morte. Então é um privilégio imenso. Por isso que aguardamos o Senhor, a vinda do Senhor. Porque está escrito que Ele virá. Por fé, Por fé que nós aguardamos. Nós somos privilegiados, irmãos. E temos essa água espiritual que jorra para a vida eterna. Possamos aproveitar e regar, sempre onde nós vamos passando, que o Senhor possa nos usar como instrumentos de misericórdia para outros. Temos 5 minutos, podemos ler outra passagem que fala d'água. João 13. Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler só o versículo 10. O contexto aqui é o lava-pés, os irmãos depois podem meditar nesse contexto. Ele tem uma aplicação bem prática para nós. João 13, versículo 10. Disse-lhe Jesus. Aqui foi após Pedro ter sido recusado Pedro não queria ser lavado. Que o Senhor se abaixou para lavar os pés deles e Pedro não queria deixar. Aí o Senhor vai falar com Pedro. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou suas vestes e se assentou outra vez à mesa. E disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito?
Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então o Senhor está dando uma instrução aqui para eles, que eles deviam fazer isso entre eles. E a aplicação prática do lavar os pés uns dos outros seria, isso toca muito a comunhão. Quando estamos em comunhão entre os irmãos e nós conversamos nas Escrituras, nós estamos lavando os nossos pés. A questão aqui do versículo 10, aquele que está lavado não está lavado senão os pés, é que depois que nós cremos, nós já fomos lavados uma única vez para a salvação. Mas os pés nos falam do contato com esse mundo. O caminhar aqui nesse mundo contamina os filhos de Deus. Então, a comunhão com nossos irmãos, nós buscarmos estarmos em comunhão com nossos irmãos, vai nos ajudar na limpeza que é necessária. Pensando, isso toca diretamente à santificação prática, a buscar obedecer a Deus, a buscar aprender a Deus para agradar a Deus. Não para sermos limpos, porque nós já somos limpos. O que nos limpou foi o sangue do Senhor, o sangue de Jesus, lavados para sempre os nossos pecados. Mas o contato com esse mundo nos contamina de uma certa maneira. Nós podemos pensar pó nos pés, sujeira. Nós temos o contato com pessoas do nosso trabalho, né, na escola, na família, e isso nos contamina. E estarmos na presença dos nossos irmãos, uma comunhão saudável, os irmãos vão estar falando, né, do assunto que é o objetivo de estarmos juntos, né, do nosso Senhor, das Escrituras, coisas mais práticas, exercícios, compartilhar exercícios, e isso vai nos ajudar a lavar os pés. Porque fisicamente os pés é uma parte do corpo difícil de lavar. A gente tem que se abaixar no banho para lavar o pé. E o Senhor deu exemplo disso para eles, para nós fazermos isso entre nós também. Então, lavar os pés toca muita comunhão. Toca muita comunhão. Estarmos juntos. Né? E o Senhor fala, 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. E às vezes a gente tem dificuldade nisso, né? De tentar ajudar nossos irmãos. Porque a gente sempre sabe, né? A gente sempre ora e confessa isso, né? Temos os nossos exercícios, os nossos problemas, os nossos defeitos. Mas a comunhão é para isso, né? Quando estamos juntos, devemos buscar ajudar nossos irmãos e também deixar sermos ajudados. Que normalmente a gente resiste, né? Que nem Pedro que resistiu. Não, Senhor, não. Às vezes nós resistimos também a ter nossos pés lavados. Mas aí os irmãos sempre falam, né? Que essa água devia estar numa temperatura boa, né? Não foi fervendo, a gente não pode jogar água fervendo dos irmãos, né? Pode queimar o pé. Eu estava visitando o irmão e virou a térmica e respingou água no pé do irmão. O irmão deu um pulo. E às vezes nós podemos usar água dessa maneira. Água fervendo ou água muito fria. Então nós sabemos que a água tem uma temperatura agradável. Isso nos toca ao amor. Em amor o Senhor fez isso. Né? E nós nem imaginamos, né, o Senhor se abaixando. Né? A gente não consegue nem contemplar isso. O Senhor se abaixando. Fala de humilhação. O espírito que nós devemos estar, né, quando vamos tentar ajudar os nossos irmãos. É o espírito de humilhação, né? Vamos ajudar, mas nós também precisamos. Eu vou lavar teu pé, mas depois tu vai esperar que... Né? Então, é uma troca isso. E a comunhão toca isso. E há necessidade. Se não houvesse necessidade, o Senhor não teria falado isso, né? E não teria exortado eles a fazer isso. E é interessante esse pensamento, né, entre irmãos, que existe uma certa dificuldade em nossa, né, de permitirmos, eu acho que a gente é muito tendencioso a jogar água quente no pé dos irmãos, né, do que lavar com uma água agradável e deixar lavar também os pés. Né? É interessante que Pedro resistiu.
Não foi à toa que Pedro não queria, né? É ensinamento para nós também. Muitas vezes nós vamos resistir. Não, meu pé está limpo. Não, mas suja. O contato com o mundo suja, todo pé suja. Todo pé vai sujar. Todos nós vamos necessitar da lavagem. A lavagem prática, né? Então, é interessante essa aplicação da passagem, que é usada a água também, né? A água da palavra. Que usemos a água da palavra para tentar ajudar nossos irmãos. E se os irmãos virem com as escrituras para nos ajudar, recebamos também, né? De bom grado esse exercício que o Senhor deixou para termos, né, entre nós. Que toca muito a comunhão, né? E temos aprendido que foi importante a comunhão. Não é à toa que ela é uma das 4 âncoras lá, de Atos 2:42. Partimento do pão, orações, doutrina dos apóstolos, e a comunhão é a primeira. Comunhão dos apóstolos, né? A comunhão é a primeira lá. Que a comunhão toca muito ao amor. Né? E a gente sabe que sem amor não adianta nada. Então, eu estou aqui por causa do Senhor só, os irmãos azar. Não. Tá com o espírito errado. Né? O irmão mencionou hoje. Examinarmos nosso coração, examinar esse homem assim mesmo e coma. Podemos estar com o espírito errado. Estamos aqui pelo Senhor e pelos nossos irmãos também em amor, que o Senhor pede para nós fazermos isso. Então é um pedido do cada irmão, né, que está conosco reunindo, e os que estão espalhados são ovelhas do Senhor também, são filhos de Deus, são membros da família. O irmão mencionou que às vezes não pode estar junto aqui, mas são membros da família de Deus. E graças a Deus, né, nós podemos entender essas coisas e nos ajuda bastante nas coisas práticas.